lá no livro do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento nos celeiros, não haja vacas nos currais, e as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco. Olha que cenário terrível, pastora Luciana. Mas olha o que é que ele diz. Todavia, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. E eu quero iniciar convidando você a se alegrar no Senhor. O salmista, ele escreve assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu quero te convidar, gente, sábado, é noite de sábado. Então, se alegre. Eu fiquei pensando por um instante, eu até avisei a pastora Luciana que possivelmente eu me atrasaria uns minutinhos, por causa de alguns pequenos imprevistos que são esperados em circunstâncias como esta, inclusive porque aqui no litoral de São Paulo está chovendo um bocado. E antes de chegar eu precisei passar na padaria, coisas da vida normal. Tem gente que pensa que pastor, que ministro do evangelho não paga conta, não cuida de família, não fica doente, não leva filho na escola, não precisa ir ao supermercado. Gente, é por isso que nós não podemos idolatrar os homens. Feito dizem os nordestinos. É comedor de cuscuz feito nós. Não tem nada de diferente. A matéria-prima é a mesma. Então eu estava ali resolvendo algumas questões administrativas domésticas e burocráticas do lar. Fui à padaria. E em frente à padaria, uma chuva. E o pessoal, um som que fazia os ouvidos estremecerem e os tímpanos retumbarem. Dançando, uma música com uma letra horrorosa, e eles na maior alegria, fumando e bebendo. E eu por instante fiquei pensando, pastora Luciana, pastora Eline, que já está conosco, Leidinha, que também nos acompanha nesta noite, eles se alegram com tão pouco. Não é o tema de hoje, né? Mas o que eles têm ali nem é alegria, é uma euforia, que é inferior à alegria. Mas eles se divertem com tão pouco. Nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória. E diante desta glória, não é possível não nos alegrarmos. Diante dessa presença, não é possível não exultarmos, porque a Bíblia diz que diante dele até a tristeza salta de alegria. Então eu quero quebrar o protocolo e te convidar. Alegre-se. Faça um exercício muscular facial. Sorria. Alegre-se. Mas eu tenho um monte de problema para resolver, independente das circunstâncias. Lembre-se do que está escrito lá no livro do profeta Abacuque. Todavia eu me alegrarei. E, inclusive, a ciência explica isso com muita riqueza de detalhes, que o sorriso faz bem à saúde. Sorrir, se alegrar,
faz bem à saúde. E tudo que o inimigo quer é tirar de você a sua alegria. Porque ele sabe, já dizia Neemias, que a alegria no Senhor. E quando Neemias diz isso, gente, o cenário é terrível. A cidade está em ruínas. Os muros estão derrubados, cheios de brechas. As portas estão queimadas. E quando ele se propõe a uma tarefa homérica, herculeana, de reconstruir os muros em 52 dias, ainda vem uns cidadãos enviados da parte do inferno, chamados Sambalate, Tobias e Gessem, para perturbar o juízo de Neemias. E mesmo assim ele alega: eu estou em uma grande obra e não posso parar. A alegria no Senhor é a nossa força. Alegre-se, celebre, divirta-se, sorria e na presença do Senhor faça como Davi, que ao contemplar a arca da aliança chegando a Jerusalém, ele dançou na presença do Senhor. Ele não se conteve, ele não pôde fazer sequer ressalvas pela sua posição de rei, pela sua posição de monarca. Ele se despiu, ele se esvaziou e dançou na presença do Senhor. E sabe o mais interessante? Quando a esposa dele, filha de Saul, chamada Mical, ela vê Davi dançando, ela o censura. Como assim? Você é rei e dança no meio do povo. E você de túnicas, as suas túnicas subindo e as suas pernas aparecendo. Ei, por causa disso, Deus amaldiçoou Mical. Seu ventre foi fechado e ela jamais gerou filhos. A alegria é a nossa força. Davi dançou e adorou, e Deus o abençoou. E o interessante é que o mesmo Deus que o abençoou também amaldiçoou aquele que o repreendeu. Portanto, você não precisa se preocupar, porque, pastora Luciana, eu não sei se acontece isso só aqui em São Paulo, porque os paulistas eles são meio workaholics, né, viciados em trabalho. Mas eu não sei se aí em Maceió, se nas Alagoas também acontece assim. Você dá bom dia para as pessoas e as pessoas respondem bom dia por quê? É um mau humor preponderante, é um azedume em pessoa e, pior de tudo, muitas vezes também no meio da igreja. Graça e paz, meu irmão, que bom que você chegou. Eu tô cheio de problema, eu não tô bem. Bota a mão aqui na minha cabeça, ora por mim. Ai, meu Deus, vocês oram por mim, os crentes 6 horas, né? Os crentes galinha da Angola também, eu tô fraco, eu tô fraco, eu tô fraco. Misericórdia, socorro, o inimigo se levanta. Ah, mas toda vez que eu penso que a coisa vai melhorar, piora. E é o marido que não me dá sossego, é o filho que desviou, é a conta que atrasou, é o aluguel que ninguém pagou, é o emprego que se foi. Meu Deus, a Bíblia diz, em tudo dai graças. E a Bíblia também diz que todas as coisas, não apenas algumas, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem, ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Isto posto, eu te convido. Eu não
verei, nem a pastora Luciana verá, porque estamos numa transmissão online. Se estivéssemos juntos presencialmente, todos veríamos, mas eu te convido. Eu não faço ideia dos problemas que você está enfrentando. Eu conheço um bocadinho os meus. E, inclusive, se você achar que os seus são poucos, eu te empresto alguns dos meus. Não tem problema nenhum. Mas, independente dos seus dilemas, sorria. Porque eu lhe garanto. Eu estava conversando com uma pastora hoje e em meio a uma série de dificuldades de saúde que ela está enfrentando, e o Senhor me dizendo algo sobre a vida dela e eu dizendo a ela, lembre-se das promessas. Ela dizia que na madrugada passada Deus fez passar na mente dela um filme de tudo quanto Deus já fez na vida dela. E é exatamente sobre isso. Lembre-se das promessas. E lembre-se do que Deus já fez na sua vida. E você verá, indubitavelmente você verá, que você tem muito mais motivos para agradecer do que para murmurar ou para questionar. Simplesmente lembre-se do que Samuel diz. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Lembre-se também do que a Bíblia fala acerca dos murmuradores. Queridos, a gratidão atrai bênção, a murmuração atrai maldição. Nunca se esqueça disso. Tá aí até mais uma daquelas nossas frases, pastora Luciana. A gratidão atrai bênção e a murmuração atrai maldição. Nós precisamos agradecer. E eu vejo, pastora Luciana, eu não sei, eu às vezes penso que eu sou de outro planeta. Bem que Jesus fala que nós não somos deste mundo, né? Mas tem gente que fala assim, você acredita em extraterrestres? Eu falo, tanto acredito que me sinto um. Porque verdadeiramente, com o passar dos anos, e eu já ficando meio caduco, meio velhinho, eu começo a me assustar e a me horrorizar com o que vejo. Você, numa reunião, num encontro, num grupo pequeno, seja lá onde for, você vai orar com os irmãos e você ouve as orações e elas são verdadeiras listas de compras de supermercados. Senhor, eu preciso, me dá, faz, acontece, abençoa, abre, fecha, suspende, derruba, levanta e cai. Senhor, faz, parece que o Senhor é meu servo. Não é isso. Eu é que sou servo dele. E essas pessoas, essas mesmas pessoas falam assim, pastor Alexander, Deus não fala comigo. Eu falo, você que é surdo. Hastes flexíveis, já ouviram falar? Vulgo cotonetes? Nos ouvidos espirituais. Porque a murmuração tampa a sua audição espiritual. E a gratidão, ela abre para que você ouça. Pois quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas Deus não fala, é claro que Deus não fala, ele é educado. Ele só pode falar depois que você calar a sua boca. E você não para de falar. Eu aprendi, pastor Augusto, por isso que eu acho que realmente eu sou velhinho. Eu aprendi, no meu tempo, quem tinha prioridade para falar eram os mais velhos. E também os mais importantes. Então, quando eu vou orar, eu deixo quem é mais velho e quem é mais importante do que eu falar primeiro. É ele. Então eu me calo, porque eu quero ouvir. E muitas vezes a Bíblia diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E nós não sabemos orar como convém. Paulo escreve dizendo, por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar como convém. Então, a melhor maneira de orar corretamente, e a oração que é ouvida é aquela que se conecta com o trono de Deus,
é aquela que é direcionada pelo Senhor. Então eu me calo para ouvir e orar sobre aquilo que eu ouvi. Enquanto Deus não fala, eu agradeço. Enquanto Deus não fala, eu enalteço o nome do Senhor. Então, quando orarmos, devemos agradecer. Muito mais do que pedir. Tem gente que vai orar antes de dormir. E antes de acabar de ler a lista de supermercado, dorme. E Deus fica esperando. Estou esperando você acabar de falar para eu falar com você. E dormiu. Então vou ter que falar com você em sonho. Mas a mente dele está tão cheia que não tem espaço. É um princípio básico da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no tempo, no mesmo tempo. Mesmo lugar, ao mesmo tempo, dois corpos não ocupam. Se a sua mente está cheia de coisa, não cabe nada de Deus. Então eu tenho que tirar o que tem na minha mente para que ele possa encher. E quando Jesus ensina a orar, e agora eu começo a entrar na palavra, quando Jesus ensina a orar, Jesus ensinou a orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, que em secreto te ouve e te responde. E quando ele ensina a orar, Mateus capítulo de número 5, perdão, capítulo 6, quando Jesus ensina a orar, a chamada oração do Pai Nosso, que não é uma reza, é um exemplo, é um modelo, ele faz, dentre essa oração ela é muito completa, apesar de não ser longa. E poderíamos ficar aqui a noite toda só falando sobre Mateus 6, do 9 até o 15, que é a oração do Pai Nosso. Mas ele começa agradecendo. Primeira coisa, que é o que eu vinha falando até aqui. E no meio da oração ele faz algo que chama a minha atenção. Versículo 12. Mateus 6, 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Repito. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você tem coragem de orar isso? Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo quem me fez mal. Porque eu fiz muito mais mal ao Senhor do que qualquer pessoa fez mal a mim. E aí Jesus continua dizendo assim, porque se perdoardes aos homens, versículo 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí, complica. Pastora Luciana, não sou eu que disse isso. Foi Jesus. Ele diz claramente. E aqui não dá nem para dizer, mas isso aqui foi um dos discípulos que escreveu, ele entendeu errado, não é bem assim, nananina, não. Isso aqui é textual. Jesus disse isso. Ele diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Eu não sou aqui defensor de Satanás. Eu nem tenho procuração, ele nem me paga honorários para defendê-lo, tá bom? Mas nem tudo é o diabo. Tem muita coisa travada na sua vida e na minha, porque nós deixamos de perdoar pessoas. Sabia disso? Tem muita coisa enterrada na sua vida e na minha, porque nós não liberamos perdão. Às vezes o casamento empaca porque eu deixei de perdoar. Às vezes
os filhos não se rendem porque eu deixei de perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Grave isto na tábua do seu coração. O perdão traz cura. Quem não perdoa, adoece e envelhece. O próprio salmista diz: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Você quer entender facinho o que é isso? É fácil. Vou pegar um pouco d'água. Mas faz de conta que este copo d'água tem veneno. Não tem. Não vou praticar nada esquisito aqui. Fica tranquilo. É água. Mas faz de conta que é veneno. E assim, a pastora Luciana me ofendeu. E sabe o que acontece? Eu então não perdoei. Então, eu tenho mágoa dela. Aí eu pego o veneno e bebo. Quem que vai morrer, ela ou eu? Quem não perdoa, adoece. Às vezes a pessoa que fez o mal já tá até bem, já tá noutra. E aí que os camaradas ficam com mais raiva. Mas me fez tanto mal, você tá tão... Como é que pode estar lá vivendo feliz a vida dele, casou, teve filhos e arrumou um emprego novo, tá ganhando mais, comprou casa, trocou de carro e eu tô aqui nessa miséria. Você já perdoou? Você já perdoou? Agora que a gente já está mais ou menos no meio do caminho, dá para eu dizer qual é o tema da palavra de hoje. O tema é o poder do perdão. O perdão, ele é libertador. O perdão traz cura. E aí a gente pode, inclusive, linkar isso com o que eu disse no início sobre a alegria. Quem não libera perdão vive aborrecido. Vive mal-humorado. Porque tal de mal do mundo. Sabe aquele camarada que é o cidadão Lamentações de Jeremias em pessoa? Tudo é motivo para ele murmurar. Tudo é motivo para ele reclamar. A melhor maneira de perdoar o caloteiro é perdoar a dívida. Aí não tem mais motivo para ficar preso ao problema. Por isso que Jesus ele traz tanta clareza sobre este tema. Inclusive, a Bíblia faz algumas advertências sobre emprestar dinheiro, que não é uma boa ideia. Se você tiver que emprestar dinheiro, considere como se fosse uma doação, porque se você receber de volta, muito que bem, se não receber, muito que bem também. Aí nós precisamos entender o princípio, especialmente no que diz respeito a liberar perdão. Porque cada um de nós tem os seus problemas. Isso é parte da nossa vida. Cada um de nós tem as suas dificuldades, as suas lutas, mas elas não podem ser motivo para que eu fique preso ao passado. A pergunta que foi feita, mas eu vivo de vendas, como é que eu faço a perdoar o caloteiro? Bom, aí é uma questão jurídica. Você simplesmente pega aquela dívida e manda para a justiça. Mas aí não fica algo pendente no seu coração. Aí não se trata de perdão, se trata de trabalho. Se eu trabalho com vendas e alguém não me paga, não é que eu vou ter que liberar perdão. Eu pego aquela dívida e mando para o jurídico. E ponto final. Mas o meu coração
Por exemplo, mas o cara que não me pagou, se eu encontrar com ele, eu cumprimento. Se eu encontrar com ele, eu não vou fechar a cara. Se eu tiver oportunidade, eu não vou prejudicá-lo. Eu só vou entrar juridicamente para receber o que é devido. Ponto. Final. Eu acho que explicou o que foi perguntado aqui, Cádiz Modas. Muito bem. Quando Jesus faz essa ressalva, ele está dizendo aos discípulos que não é possível ser perdoado sem primeiro perdoar. E agora eu quero trazer isso para a figura de um homem que viveu talvez uma das maiores afrontas que alguém já pôde viver, chamado José. Inclusive, José na Bíblia, ele é um tipo de Jesus Cristo. José, vocês sabem bem, sendo ele ainda bem jovem, filho preferido de Jacó, protegido do papai, filhinho do papai, começou a ser invejado pelos seus irmãos mais velhos. Ainda para ajudar, ele teve 2 sonhos e ao invés de guardar os sonhos para si e esperar que se cumprissem no tempo certo, por inexperiência, por inocência, ele saiu contando para todo mundo os sonhos que teve. O que enfureceu ainda mais os seus irmãos. Ganhou de presente uma bela túnica colorida do seu pai, feita à mão, num tempo em que a maioria das pessoas, pastora Luciana, era tudo monocromático, era tudo preto e branco. José andava colorido. Esse é o problema. Quem tem a unção tem as cores. Quem não tem é preto e branco. E o preto e branco não gosta do colorido. É simples assim. Os irmãos eram todos monocromáticos. Era o preto e o branco. Era o azedo e o mal-humorado. Era o picudo e o invejoso. E José desfilava colorido. E José passeava feliz da vida. E aí o pai fala assim, olha, seus irmãos estão apacentando os rebanhos, vai ver se está tudo bem com eles. E na primeira oportunidade os irmãos falam, agora chegou a nossa vez. Vamos acabar com esse colorido. Porque o preto e branco, ele sempre quer tirar as cores do colorido, não é assim? Quem não tem unção sempre quer tirar a unção do que tem. Só que a parábola dos talentos me dá uma lição tão grande sobre isso, que o que enterrou o talento fica sem nada, e até o que ele tinha é tirado e dado ao que tinha mais. Aí, pegaram o José, jogaram numa cisterna seca, cataram a túnica colorida dele, rasgaram e sujaram-na de sangue, para, mentindo, dizer ao seu pai que ele havia sido comido por alguma fera, e venderam o rapaz. Aliás, eles queriam mesmo matar logo o colorido, né? Mas aí vem uma discussão, é nosso sangue, matar irmão não é muito bom, pode ser que não dê muito certo, vamos mandar esse cara embora, vende ele. Vendeu. Mercadores compraram José e o revenderam no Egito. Quando José chega no Egito, ele é recomprado. Ele foi comprado e recomprado. Ele é recomprado por um nobre chamado Potifar. Interessante. Quando José vai servir Potifar, tiraram a túnica de José, mas não conseguiram arrancar as cores dele. Porque ninguém, presta atenção nisso, pastora Luciana, ninguém consegue retirar de você a unção que Deus te deu. Ninguém consegue tirar de você a porção do Espírito Santo que o Senhor te deu. Podem até tirar sua túnica, podem até rasgá-la, sujá-la de sangue, mas não tiram de você a bênção do Senhor.
E José, na casa de Potifar, ele começa a prosperar, porque ele era colorista. É fácil saber quem é colorido. Onde ele vai, ele prospera. É fácil saber quem tem a unção de Deus. Onde ele estiver, ele é bênção. É fácil identificar quem tem a graça do Senhor. Porque onde ele está, missionária Rosângela, Deus abençoe, onde ele está, Deus se manifesta. E José, na casa de Potifar, começou a prosperar. Tudo que ele punha à mão dava certo. Grande tolice dos seus irmãos acharem que tirariam as cores de José. E Potifar então falou: eu vou colocar minha casa para você cuidar, porque tudo que você faz funciona. Tudo que você faz dá certo. Tudo que você faz tem bênção. Então Potifar confia a José toda a administração até da sua casa. E tudo começa a prosperar. Porém, sempre tem alguém tentando lhe tirar as coisas. Se você prestar atenção, a palavra de Deus ela é tão rica nos detalhes que eu não me canso de ler a palavra e de estudá-la. Surgiu uma certa enviada de Beelzebub, esposa de Potifar, que começou a cobiçar José, não querendo tirar dele nada, porque ele era um escravo, mas querendo seu corpo, desejando-o como homem. Porque José chegou na casa de Potifar menino, e aqui já haviam passado alguns anos, ele já era homem. E ele chamou a atenção dessa cidadã de conduta duvidosa. E ela então se insinua para se deitar com José, para manter com ele relações sexuais ilícitas. E José diz: não, jamais eu pecaria contra o Senhor meu Deus e contra o meu senhor Potifar, que confia em mim. E então aquela mulher, não aceitando a recusa e depois de diversas investidas, ela faz uma simulação. Ela agarra as roupas de José e ele larga as roupas e foge. Lembra que os irmãos tinham tirado a túnica? Agora a mulher de Potifar tira as roupas. O tempo todo estavam tentando despir José. O tempo todo estavam tentando retirar as cores de José. E ela diz, faz um escândalo, e mente, e diz: José forçou se deitar comigo. Potifar, diante dessa acusação, interessante, quando Deus ele tem negócios com alguém. O natural seria mandar executar José por uma acusação desse tipo. Mas Potifar, ao invés de mandar executar José, ele manda José para o cárcere. Ele não manda matar José. Para quê? Para que as cores de José continuassem brilhando. E aí tem muito crente, pastora Luciana, que fala: mas eu estava tão bem na casa do meu pai, fui vendido como servo. Quando eu me adaptei a ser um servo, virei presidiário. Que Deus é esse?
que mais mal me faz do que o bem. Ó vida, ó dia, ó azar, ó mundo, ó vida cruel. Vocês nem lembram desse desenho animado porque não é da época de vocês. Mas quem é mais velhinho já deu risada e já se lembrou. Ó vida, ó mundo cruel, ó azar. Fui parar no calabouço. Mas ninguém tira as cores daquele que carrega a unção de Deus. José, quando vai para o cárcere, ele começa a prosperar. E lá no cárcere, ele também chama a atenção do carcereiro. Porque tudo que ele põe a mão, prospera. O carcereiro então fala: você cuida da cadeia, porque isso aqui tá uma verdadeira bagunça. Bota ordem na prisão. E José arruma a prisão. Mal sabia José que ele estava fazendo estágio. Ele precisou primeiro aprender a arrumar a casa do nobre, para depois aprender a arrumar a prisão, para finalmente poder arrumar o Egito. E na prisão, ele se destaca. As cores dele continuam brilhando no meio de um mundo monocromático. E talvez, aqui já haviam se passado tantos anos, ele ficasse pensando: ah, se meus irmãos, agora é uma conjectura, a Bíblia não diz isso, tá bom? Meus irmãos, aqueles meus irmãos, Rubem, Dan, Naftali, de Judá, Levi, Zebulon, meus irmãos, que me venderam. E por causa disso eu estou longe do meu pai, longe da minha terra, primeiro como escravo e agora como encarcerado. Aí vão parar dois nobres na cadeia, um padeiro e um copeiro. Cada um tem um sonho. E lá vai os sonhos de novo acompanhar a vida de José. Ele interpreta os sonhos, você conhece a história. O padeiro seria condenado e executado em 3 dias. O outro, o copeiro, ele seria reconduzido ao cargo e perdoado em 3 dias. Passados 3 dias, o faraó manda chamar os 3. Se cumpre exatamente o que José havia interpretado nos sonhos. O padeiro é executado e o copeiro é reconduzido ao cargo. Mas antes que eles saíssem, José fala assim com o copeiro: lembre-se de mim quando você estiver na presença do faraó. O interessante é que o copeiro não se lembra. Ele se esquece. Mas por quê? Porque se o copeiro se lembrasse de José naquele momento, deixa eu contar um negócio para você. Lá nos classificados do Egito, no momento tinha assim, há vagas. E a vaga que tinha disponível era a vaga de padeiro. A vaga naquele momento no palácio era de padeiro. Deus falou: eu não chamei José para ser padeiro. O Egito tem outros padeiros, mas terá somente um, aquele que eu escolhi para ser governador. Então, se alguém se esqueceu de você por algum momento, saiba que simplesmente Deus fez que ele se esquecesse de você naquele instante. Deus deu uma amnésia na cabeça do copeiro. Ele esqueceu de José. Porque ele só vai lembrar de José 2 anos depois. 2 anos depois. 2 anos. E José não passou 2 anos no resort, à beira da praia, lá em Maceió. Não. Eram 2 anos na prisão. Até que o faraó
teve dois sonhos, os quais ninguém em todo o Egito foi capaz de interpretar. Aí o copeiro, peraí, eu tô lembrando. Não era ele lembrando de coisa nenhuma, era Deus que estava lembrando. Sabe, Faraó, lá na prisão, 2 anos atrás, quando eu fui parar lá, eu conheci um hebreu que interpreta sonhos. O nome dele é José. Ele está lá, na prisão. E o faraó então diz assim, manda buscar. Quando José chega, ele interpreta os sonhos do faraó. Você conhece a história? As 7 vacas gordas sendo devoradas pelas 7 vacas magras, as 7 espigas bonitas e viçosas sendo devoradas pelas 7 espigas queimadas e feias. Você conhece a história? A interpretação do sonho, 7 anos de fartura, 7 anos de fome e miséria depois. Você conhece toda a história. Vamos ao que interessa. Quando Faraó tem o seu sonho interpretado por José, o que se pode fazer então? José fala, escolha alguém que possa administrar o Egito. E então mudaram, os classificados lá do Egito mudaram naquele momento. Abriu uma outra vaga, abriu a vaga de governador. Aquela vaga era que Deus pretendia que fosse ocupada por José. Não se incomode se não te chamaram ainda, porque a vaga que simplesmente Deus tem para você está guardada. E é Deus que determina qual é a vaga que você vai ocupar. Deus não queria que José virasse padeiro. Mas sai você imagina só, ele sai de Canaã para ir para o Egito e virar padeiro. Que futuro que isso vai dar? A vaga de José foi tão única e exclusiva que nunca antes houve um governador no Egito, nem depois. Se você estudar toda a história do Egito, o governador do Egito tinha o faraó só. Não tinha governador. Só teve José em toda a história do Egito antigo. A vaga era dele, porque ele era colorido. Ele não era monocromático. E o faraó o constitui governador. Dá a ele toda a autoridade sobre todo o Egito. Ninguém levanta a mão, abaixa a mão, sem a sua permissão, José. Só eu, no trono, serei maior do que você em todo o Egito. E então vem os 7 anos de fartura, com sabedoria, José armazena grãos. Quando chegam os 7 anos de fome, ele começa a distribuir, a vender esses grãos que foram armazenados. E quem aparece para comprar comida? Os mesmos cidadãos. Os mesmos 10. Por que 10? Porque Benjamim não estava entre eles, tá bom? Eram 10. Dos 12, com José 11, com Benjamim 12. Os 12 filhos de Jacó. Tudo bem? Faz matemática aí. Benjamim era pequeno na época, então Benjamim não participou disso. Benjamim, que de fato era o único irmão por inteiro de José, por parte de pai e de mãe. Filho de Jacó e de Raquel. Os demais eram filhos ou de Lia ou das concubinas. Porque Jacó também teve 2 concubinas. Então, eles eram todos meio-irmãos. Aí chegam os 10 meio-irmãos de José para comprar comida. José faz toda aí, eu vou ganhar tempo, a gente vai pular essa parte. Faz toda uma encenação, como se ele não soubesse que aqueles eram seus irmãos, para saber que tipo de homens eles tinham se tornado com o passar de todos aqueles anos. Faz um teste, faz uma simulação de furto, promove que um deles fique para que eles voltem a Canaã e tragam Benjamim. Ele queria ver se Benjamim estava bem. Aí eles voltam. Paz do Senhor, Lucinha, Deus abençoe.
trazem Benjamim e José se revela. Eu sou aquele que vocês venderam. Mas não se preocupem, havia um plano de Deus em andamento. Tragam o meu pai. Tragam seus rebanhos. Tragam suas famílias e venham para cá. Eu vou cuidar de vocês. Eles voltam para Canaã, contam tudo a Jacó e vêm com toda aquela família. Jacó e todos os seus descendentes. Vivem no Egito. É tão linda a história que Jacó, ele termina sua vida no Egito. Ele tem a oportunidade de viver novamente próximo de José. Ele abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés. Ele os toma como se fossem seus filhos. Deus é tão misericordioso que permitiu a Jacó desfrutar disso em vida. Só que aí vem um porém. Jacó morre e é sepultado. Eles fazem um cortejo, eles vão a Canaã, eles sepultam Jacó por pedido do próprio velho. Ele queria ser sepultado no túmulo da família, lá em Canaã. E aí entra o texto que eu quero ler com vocês para a gente finalizar. Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 15. Tarararã. Será que agora que Jacó morreu, José vai se vingar? Porque foi o que os irmãos dele pensaram. Enquanto Jacó estava vivo, José ficou bonzinho. Porque papai, ele estava entre nós. E por certo, José não queria que Jacó presenciasse nenhuma revanche, nenhuma vingança. Mas agora que papai morreu, pensa nos irmãos preocupados. Pensa nos irmãos desesperados. Diante de um governador, o que eles podiam fazer? Vamos para o texto? Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, Gênesis 50, 15, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Pensa na cena. Lembra, papai pediu para você nos perdoar. Nós estamos aqui para te servir, nós nos rendemos, nós nos prostramos. Olha o sonho se cumprindo. Pode ser que alguns sonhos que Deus te deu demore um bocadinho para se cumprir. Espera aí, não seja avexado, não. Ô crente aperreado, quer tudo se cumpra assim, né? Não é assim que funciona, seu desbotado. Você é colorido, mas anda meio desbotado. Precisa se cuidar. Eu sei que você tem unção, você é colorido, não é monocromático, mas tá meio desbotado. Então se liga para essas cores poderem voltar a brilhar. Respondeu-lhes José, versículo 19. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Isso é José dizendo para os seus irmãos. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O versículo 21 toca o meu coração. Não temais, pois eu vos sustentarei. Eu vou cuidar de vocês. A vós outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José não só já os havia perdoado, como disse: eu vou cuidar de vocês.
e dos seus filhos, e oferecer a vocês o melhor do Egito. Por isso era José. Não era qualquer um. Ele teve tudo para se vingar. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 19. Estou eu em lugar de Deus? Pastora Luciana, com isso eu já vou chegando para o final. Senão vira vigília. Quem não perdoa, deseja fazer justiça com as próprias mãos, toma o lugar de Deus. A palavra de Deus, quem diz, não sou eu. Minha é a vingança, diz o Senhor. Quem não perdoa, toma o lugar de Deus. José diz, eu não sou Deus, eu não vou tomar o lugar de Deus, eu não vou fazer justiça. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou fazer por vocês o melhor nesta terra do Egito. E com isso eu concluo, já falei um bocado, dizendo a você, olhe para esse texto, lembre-se de quem te ofendeu e perdoe. Porque quem não perdoa não é perdoado. Aí você pode até querer dar uma de Pedro. Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, Senhor? Até 7 vezes. E Jesus olhou bem para Pedro. Você acha que perdoando 7 vezes você está fazendo algo extraordinário, né, Pedro? Pedro. Não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Pedro ficou tão desconcertado, coitado do Pedro. Senhor, 490 vezes eu tenho que perdoar a pessoa pelo mesmo motivo no mesmo dia? Me ajuda. Me ajuda aí, Senhor. Pois é. Diga isso ao Senhor. Me ajuda aí, Senhor. Eu preciso perdoar e eu estou simplesmente com vontade de matar. Eu preciso abraçar e eu estou simplesmente com vontade de esganar. Eu preciso cuidar e eu estou simplesmente com vontade de decepar. Pois é. O perdão é que vai trazer cura na sua vida. Há algum tempo Deus tem falado sobre este tema ao meu coração. E o que eu tenho percebido é que tem muita gente com a vida amarrada, porque não é capaz de perdoar. Se o outro não te perdoou, problema dele. Não fique você sem perdoar. Você quer ver uma coisa? Para a gente concluir, e agora é para concluir mesmo, tá? Como é que eu sei que eu liberei perdão? E agora? Como é que eu sei que eu posso ter certeza que eu já perdoei alguém? A resposta é simples. Você sabe que perdoou quando não sente mais dor. Você olha para a pessoa que te fez mal e não dói. Não é, eu não estou aqui fazendo apologia à amnésia. Não é para esquecer. Quem esquece tem amnésia. Não é para esquecer. José não esqueceu o que os irmãos fizeram. Ele perdoou. É diferente. Eu não estou aqui dizendo para você pedir a Deus que apague a sua memória e transforme você numa besta quadrada que não lembra nem do que comeu ontem. É para você perdoar. Como é que eu sei, Alexander, que eu perdoei alguém? Quando aquilo já não dói mais. Somente uma ferida cicatrizada deixa de doer. Se dói, ainda não perdoou. Mas a palavra que eu utilizei foi de propósito. Cicatriz. Você vai ficar com a cicatriz. Mas a cicatriz não dói.
A ferida com casca é que dói. E muita gente confunde casca de ferida com cicatriz. E aí você anda com um crente que é uma casca de ferida em pessoa. Ele é até cascudo, de tanta casca de ferida que ele tem. E se eu não perdoar, eu jamais serei perdoado. Que esta palavra possa fazer vida e tocar o seu coração, assim como tem tocado o meu. Só para concluir, vocês lembram de uma das frases que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-os. Jesus estava intercedendo pelos seus algozes, porque eles não sabem o que fazem. Não imputes a eles o que eles estão fazendo. Enquanto eles diziam que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue, Jesus estava pedindo, perdoai-os. Ah, Alexander, mas aí você elevou demais o padrão. Você está comparando a gente com Jesus. Em que pese o padrão é esse mesmo, mas eu vou te dar um segundo exemplo. Estevão. Estevão, em meio ao seu apedrejamento, ele disse a mesma frase que Jesus. Pai, perdoa-os. Você teria condições de pedir perdão a Deus em nome daqueles que estão te matando? Você teria essa condição? Pois é. Eu espero não ter que colocar isso à prova na minha vida em prática, mas o padrão é esse. Eu preciso estar pronto a perdoar até aqueles que estão me matando. Esse é o padrão do reino de Deus. Então, eu vou orar, mas saia daqui com essa pergunta. É sempre bom quando a gente sai de uma ministração com uma pulguinha atrás da orelha. Uma cutucadinha. Um tapa do dia. Né? Será que eu sou um crente no padrão? Porque hoje em dia todo mundo tem que estar no padrão, né? É tudo no padrão. É a gíria que o pessoal usa. Ah, tal coisa tá no padrão. Ah, tal situação, hoje ele veio vestido no padrão. Pois é. Qual é o padrão do reino de Deus? Você é um crente no padrão? Qual que é o padrão? O padrão do perdão. Quando o salmista ele fala, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, isso aqui dá uma pregação só sobre isso. Tem gente que fala assim, haha, vai chegar a minha vez, eles vão ficar olhando, eu comendo e eles passando necessidade, eu comendo e eles babando. Eita, crente besta que não sabe interpretar a Bíblia. Não é isso não. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Sabe quem é que vai servir seus adversários, seu crente desavisado? É você. Porque isso tipifica a mesa que nós estaremos assentados lá na glória, com o Cordeiro de Deus, em que ele vai servir. Porque Jesus disse, eu não mais provarei do fruto da videira até aquele dia. Então aqui na terra, quem é que serve a mesa no padrão é o crente. Porque aí quando você serve, todo mundo quer unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, amém. Só que primeiro você vai passar pela mesa com os adversários. E não quer dizer que você vai comer e eles vão ficar olhando. Não é isso, é o contrário. É uma interpretação de Bíblia de ponta cabeça que às vezes eu fico preocupado, mas isso é outro assunto. São eles que vão comer e você que vai servir. Isso é o crente no padrão.
Então eu oro para que você saia daqui nesta noite sendo um crente no padrão. Em nome de Jesus.